Então você deve ter visto essa notícia daqui, que é: fala de Lula sobre economia, sofre ressalvas e gera reação negativa no mercado. Então a fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a um grupo de parlamentares sofreu ressalvas de economistas e gerou reação negativa no mercado, quando o petista focou seu discurso na questão social e não deixou claro como será a sua política fiscal. Em sua fala, Lula disse que foi eleito com missão de acabar com a fome no país. Ele chegou a colocar em dúvida a posição dos que falam em ajuste fiscal quando há pessoas passando fome no Brasil. Então, ao invés de a gente ler a notícia toda do G1, vamos ver exatamente o que o Lula disse. Então, a primeira coisa a analisar aqui é o teor da notícia, né? Então, por um veículo de mídia hegemônico, Lula esnoba mercado em primeira ida a Brasília como presidente eleito. Antes mesmo do Lula assumir a presidência da República, a mídia tradicional, a mídia hegemônica, já começa a sua oposição ao governo. Isso daqui não deveria surpreender se você achou que com a derrota do Bolsonaro nas urnas, a mídia pararia de defender os interesses da classe dominante e fazendo aquela velha oposição aos governos petistas que a gente conhece muito bem da época do impeachment da Dilma e prisão do Lula. Eu sinto lhe informar que isso não acabou. Então vamos ver o que o Lula disse. Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit. É preciso fazer teto de gasto. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Então é isso, essa foi a frase do Lula que fez o mercado arrancar os próprios cabelos. A primeira coisa que a gente deve perceber aqui, sempre ter como norte na nossa análise, é que os interesses da classe trabalhadora e da burguesia, eles são antagônicos. Mais do que antagônicos, esses interesses são irreconciliáveis. Então é claro que o governo Lula ele vai ser um governo conciliador, só que nos momentos em que o Lula faz um aceno para a classe trabalhadora, ou seja, dizendo que vai colocar o pobre no orçamento, o mercado ele vai reagir mal. Essa reação não é inteiramente causada pela fala do Lula nesse momento. Outra coisa que a gente tem sempre que ressaltar é que a burguesia ela tenta fazer com que seus interesses pareçam os interesses de toda a população. Então você já deve ter visto por aí narrativas de que quando o mercado vai mal, mesmo que momentaneamente, isso é ruim para a classe trabalhadora. Aquele tipo de coisa que a gente está cansado de ver, né? De que se a gente tirar direitos da classe trabalhadora, isso vai ajudar o patrão e, consequentemente, isso vai trazer mais emprego. Isso é ideologia dominante e a gente não pode deixar se levar por esse tipo de narrativa. Daí, em decorrência dessa reação do mercado, ou seja, a bolsa caiu e o dólar subiu, o Lula fez uma outra declaração. Olha só o que ele disse. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Então, uma verdade e uma mentira dessa frase do Lula. Primeiro, a verdade é que o mercado é muito nervoso, sim. O mercado é muito volátil. Quando a gente diz mercado aqui, gente, a gente se refere ao tipo mais parasitário de burguesia que a gente tem, que são pessoas que tiram lucro da especulação financeira. Ou seja, são pessoas que não geram emprego, não geram industrialização, visam apenas o lucro, expoliando o país. Para você ver como o mercado é volátil, olha essa notícia da UOL. Então, no mesmo dia que o Lula fez essa declaração, após dia de turbulência, dólar cai 1,17%, cotado a R$ 5,33. Bolsa sobe. E o que o Lula disse durante esse pronunciamento dele que é incorreto? Não foi em todos os momentos do governo Bolsonaro em que a Bolsa reagiu bem às coisas que o Bolsonaro fez. Então, olha só essa notícia do G1. Auxílio Brasil derruba a Bolsa e faz dólar subir. Entenda por que mercados reagem mal ao plano do governo. E aí, olha só o teor jornalista declaratório dessa matéria.
Investidores entendem que o governo do Jair Bolsonaro poderia financiar o programa social com cortes de gastos em outras áreas do orçamento público, mas optou por driblar o teto de gastos em benefício de políticas que favoreçam a campanha de reeleição do presidente. Então, como se o mercado estivesse preocupado com o teor eleitoreiro do Auxílio Brasil em ano eleitoral. A verdadeira preocupação reside aqui, no teto de gastos. Então, a forma correta de criticar as medidas eleitoreiras do Bolsonaro é pelo seu teor eleitoreiro mesmo. Não utilizando, por exemplo, essas mentiras de que furar o teto de gastos vai quebrar o Brasil ou destruir o mercado ou outras coisas do tipo. Eu vi muita gente compartilhando isso daqui também. Então, olha só um outro momento da história do Brasil em que o mercado reagiu mal. Acabou a escravidão, criou-se o 13º salário, mercado reage mal. A desconfiança é geral, o capital se retrai, o espírito de empresa desaparece. Entre aspas, claro. Viralizou no fim de semana uma imagem do jornal Diário do Brasil publicada quando discutia-se a abolição da escravatura no país. O texto, usando a grafia da época, mostrava que a cotação das apólices da dívida pública do país caiu, bem como as ações do Banco do Brasil. Então dizia o jornal que o espírito de empresa desaparece com a abolição da escravidão. Qualquer semelhança com o barulho causado pelo mercado após a fala de Lula sobre a prioridade de seu governo não é mera coincidência. Então relembra-se também a reação negativa do Globo à lei que instituiu o 13º salário no país. Então olha só a matéria do Globo, depois de instituído o 13º salário. Considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. Então a reação do mercado à aquisição de direitos pelo trabalhador, que nunca são dados, são conquistados, é sempre nesse tom bastante desesperador, né? Então é desastroso para o país o trabalhador ter um 13º salário. Então a economia vai quebrar completamente com a instituição do 13º salário. Essa é a narrativa, né? O 13º salário tá aí e o Brasil não quebrou. Então só porque o mercado reagiu mal ao Auxílio Brasil proposto pelo Bolsonaro, não quer dizer que o mercado reagiu mal a todas as coisas promovidas pelo Bolsonaro. Então, antes da gente ver algumas das medidas do governo Bolsonaro que levantaram a bolsa, vamos ver antes só essa notícia aqui, para vocês verem quem é esse tal desse mercado. Da CUT, na pandemia, o mundo ganhou 573 novos bilionários e milhares de miseráveis. Desde 2020, renda dos bilionários cresceu 42%, enquanto os 40% mais pobres perderam 6,7% dos ganhos. Então, nesse tipo de situação, mesmo na situação da pandemia, a burguesia sempre procura aumentar seus lucros. E durante a pandemia aqui no Brasil não foi diferente. Então, olha só essa thread pelo Kleber Lourenço, thread sobre quando a bolsa subiu com o Bolsonaro. Eu não vou ler a thread toda, você pode verificar depois, por conta própria, mas basicamente a bolsa subiu. Em várias ocasiões em que o Bolsonaro questionou a eficácia das vacinas, inclusive quando ele disse aquela célebre frase do jacaré, em vários outros momentos em que ele fez apologia ao uso de cloroquina e hidroxicloroquina. E é claro, a bolsa subiu quando o Brasil atingiu 100 mil mortos pela Covid-19, 200 mil mortos, 300 mil mortos e 500 mil mortos. E aí, em 10 de novembro de 2022, a bolsa cai com a declaração do Lula, dizendo que ele lutaria para as pessoas tomarem café, almoçarem e jantarem. E é isso, esse daí é o tal do mercado que reagiu à declaração do Lula. Eu vou ficando por aqui, então se inscreva, dê like no vídeo, você já sabe, deixe seu comentário também e até mais.